Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. A palavra do Senhor nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus amados, como nós falamos agora mesmo, nós estamos tendo um acampamento, e o tema desse acampamento é impacto, de dentro para fora. A consequência de uma fé viva para a nossa família, nossa sociedade e para nós mesmos. E hoje nós vamos pensar também sobre este tema. Nós vamos pensar hoje como que nós podemos gerar uma influência tal na vida da nossa sociedade, na nossa própria vida e na vida da nossa família. O que nós precisamos ter ou fazer para que a nossa presença gere mudanças nas pessoas que nos cercam, na sociedade, e para que nós mesmos sejamos mudados? Como podemos experimentar essa mudança de dentro para fora? Como que nós podemos experimentar esse impacto espiritual que causa mudanças profundas na vida do servo de Deus? E eu quero falar para vocês, somente através da plenitude do Espírito Santo conseguiremos impactar nossa família, nossa sociedade, e experimentaremos uma mudança radical em nós mesmos. Somente através da ação do Espírito Santo na nossa vida, somente através da plenitude do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos impactar as pessoas que nos cercam. Impactar essas pessoas com uma mudança de vida. Impactar essas pessoas com uma nova vida que causa desejo nas pessoas. Causa um desejo de parecer com esta pessoa que está impactando. Somente através da plenitude do Espírito nós conseguiremos experimentar esse poder que já está dentro de cada filho de Deus, que já está dentro de cada servo de Deus. Esse poder foi implantado na sua vida e na minha vida no momento da nossa conversão, naquele momento em que nós encontramos com Cristo, nós recebemos o selo, nós fomos marcados com o Espírito Santo, e nós nos tornamos templo, morada permanente do Espírito Santo de Deus. Mas nós agora vamos voltar para o nosso texto. E nós vamos firmar no versículo 18. Olha aí, abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta aí. Vamos ler todos juntos o versículo de número 18. A palavra do Senhor nos diz assim, Efésios 5:18. E não... Paulo aqui passa duas ordens para a igreja. A primeira é: não vos embriagueis com vinho. E a segunda é: mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo está tratando de não embriagar com vinho,
Paulo ele não está querendo expressar apenas, meus amados, o pegar uma garrafa de vinho, entorná-la e ficar transtornado, descontrolado com a embriaguez. Na época de Paulo tinha um culto dedicado a Dionísio e a Baco. Dionísio, ele era também conhecido por Baco, o deus do vinho. E esse ritual, ele acontecia da seguinte forma: ele passava por vários estágios da embriaguez. O primeiro estágio era o tipo de uma incorporação de Baco. A pessoa tomava o vinho e ficava descontrolada. Então as pessoas pensavam que aquela pessoa estava possuída por Baco. Depois daquela embriaguez vinha o segundo estágio. E o segundo estágio era danças frenéticas. Uma dança diferente, uma coisa sensual, uma coisa diferente. Depois começava a surgir profecias da boca daquelas pessoas que já estavam embriagadas. E elas começavam a falar umas coisas diferentes, e o pessoal chamava aquilo de profecia. E tal culto era conhecido pelos evangélicos, pelos cristãos, de dissolução. Ou seja, descontrole, libertinagem. Nós estamos aí numa festa chamada Carnaval, e nessa festa nós percebemos que a ação de Baco aí está constante. Pessoas dançando descontroladamente. E às vezes essas pessoas guardam muito tempo, dinheiro para conseguir estar nessa festa. E nessa festa elas fazem tudo que a carne, porque é a festa da carne, carnaval, elas fazem tudo que os seus desejos às vezes tentam fazer em outra época, mas na época do carnaval não conseguem. E muitos então colocam máscaras na sua cara. E não é só para se fantasiar, é também para se esconder. Tal culto, tal festa é dissolução, é descontrole, é libertinagem. Nós, como servos de Deus, não podemos nos conformar, nos colocar na forma deste mundo, deste século. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos de passar por uma metanoia, por uma transformação de mente. Como fala lá em Romanos capítulo 12, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós, como servos de Deus, não podemos nos embriagar com vinho. Não podemos assimilar os costumes pagãos deste século. Mas nós precisamos de andar em novidade de vida. A segunda ordem, qual é? A primeira é não vos embriagueis com vinho. A segunda, mas enchei-vos do Espírito. E quando você vai analisar esta frase, meus amados, ela tem algumas revelações para nós. Primeiro, ela está no imperativo. Enchei-vos. Não é uma sugestão que pode ser acatada ou não pelo Filho de Deus, mas é uma ordem. Todo cristão, todo filho de Deus, precisa encher-se do Espírito. É uma ordem.
Não é uma recomendação branda. Não é uma advertência educada. Mas é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. E esta ordem também, no grego, é um imperativo contínuo. O que é isto? Enchei-vos do Espírito. Ou seja, continue sempre vos enchendo do Espírito. John Stott, ele usa uma figura para ilustrar isso. E ele escrevendo sobre o assunto, ele fala assim: encher-vos do Espírito é como vocês pegar um copo vazio, sem nenhuma água dentro, chegar esse copo debaixo de uma torneira, abrir bem essa torneira e deixar a água encher este copo. E quando a água completa o enchimento deste copo, ele não desliga a torneira. A água continua caindo dentro. E começa a transbordar e esparramar por todos os lados. Enchei-vos do Espírito continuamente. O encher do Espírito tem que causar uma diferença nas pessoas que estão à nossa volta. Quando nós estamos na plenitude do Espírito, nós começamos a transbordar de Deus. E as pessoas começam a perceber algo de diferente que está acontecendo. Palavras abençoadas que saem da nossa boca. Palavras que causam impacto profundo nos corações. O servo de Deus abre a boca e o Senhor a enche. Meus amados, quando nós estamos plenos do Espírito Santo de Deus, Deus trabalha através da nossa vida com liberdade. Em segundo lugar, Paulo usa uma segunda pessoa do plural. Esta ordem é enchei-vos. Está na segunda pessoa do plural. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Não é um privilégio reservado para alguns, mas é uma ordem para toda a igreja. Para toda a igreja do Senhor. Essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Que vivamos na plenitude do Santo Espírito. Em terceiro lugar, o verbo está na voz passiva. Sede enchidos. Constantemente pelo Espírito Santo. Em uma outra tradução, em uma outra forma de escrever esta frase, deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Uma condição, meus amados, importante para gozarmos a plenitude do Espírito Santo é nos entregarmos nas mãos de Deus sem reserva. É abrirmos o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, reina em mim. É ter a coragem de falar: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando surgem as provações, quando surgem as tentações, nós olharmos para elas e preferirmos agradar a Deus. Lá em João 7, versículo 37, Jesus, ele fala uma palavra importante para o seu povo. No último dia, o grande dia da festa,
Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, presta atenção nesta frase: do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra do copo transbordando? Agora pensa, do seu interior fluindo rios de água viva. A água que produz vida nas pessoas que te cercam. Meus amados, isto vem para a vida do servo de Deus quando nós estamos enchendo-nos do Espírito. Quando somos salvos, pertencemos a Deus, meus amados. O Espírito passa a residir em nossos corações. Ele nos sela. Ele garante que nós vamos chegar no céu. Se você é um salvo, se você é filho de Deus, você já está selado pelo Espírito Santo. E o seu destino é o céu. Mas pastor, como eu vou saber disto? Como eu vou saber se eu sou selado ou não pelo Espírito Santo de Deus? Como eu vou saber se eu sou um salvo em Cristo Jesus? Eu te falo, meu amado, é simples, simples, simples. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Você consegue crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Mas é crer de verdade. É crer que essa história que está registrada aqui é uma história verdadeira. É crer que Jesus veio, nasceu de uma virgem, viveu como homem, mas sem pecar. Morreu em uma cruz, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Você consegue crer nisso? Você consegue crer que Jesus morreu naquela cruz? Que no terceiro dia Ele foi ressuscitado por Deus? Que Ele está à direita de Deus Pai? E que quando Ele estava subindo, Ele falou: eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. Eu preciso de subir, porque se eu não for, Ele não virá. Esse Espírito está em nós. Você consegue crer nisso? Você consegue crer que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Se você consegue crer nisto, você é salvo. A semente caiu na boa terra. Uma terra que foi preparada pelo Espírito Santo de Deus. E essa semente tende a germinar, a prosperar. Quando nós somos salvos, nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo passa a residir em nossos corações para sempre. Sela-nos com promessas e confirma essas promessas. Certifica e assegura nosso estado eterno como seus filhos. Olha o que fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Também com Ele seremos glorificados. Receberemos um novo corpo, um corpo sem corrupção, um corpo pleno na presença do Senhor. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas, meus amados, o próprio Espírito de Deus
testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é uma bênção. Jesus disse que enviaria o Espírito para ser o nosso consolador. Lá em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra grega, traduzida como Consolador, é Paracletos, que pode ser traduzida como chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Nós temos a presença desse Espírito na nossa vida, meus amados. Ele pleiteia a nossa causa. Deus não desiste dos teus servos. Às vezes nós chegamos até a desviar, mas aquele que é filho, ele volta. Aquele que é filho, ao chegar lá no profundo lamaçal do pecado, ele lembra: na casa do meu pai eu tinha comida com fartura. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu servo. O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo é que convence o povo de Deus do pecado, do juízo e da justiça. E não só o povo de Deus, meus amados. O cosmos, o mundo inteiro, do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito também trabalha no nosso interior, produzindo frutos em nossas vidas. Ele começa um processo de produzir frutos. Se você está vivendo na plenitude do Espírito Santo, os frutos do Espírito começam a aparecer em você. E esses frutos revelam o caráter de Cristo na vida do Filho e do servo de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor. E amor ágape. Amor incondicional, amor fraterno, amor que gera uma afeição pelo outro, apesar do outro às vezes não corresponder, uma boa vontade para com o seu próximo. O Espírito Santo de Deus produz isso em nós: amor, alegria. O Espírito Santo produz alegria nos servos de Deus, mesmo em meio às tribulações. Um estado de satisfação da alma. Um estado de satisfação da alma. Nós olhamos para o mundo hoje, para muitas pessoas, meus amados, para muitos crentes, que não estão encontrando prazer em viver. Sabe por quê? Porque o pecado está tomando conta da vida dele. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos distancia de Deus. E a nossa alma começa a gemer. Começa a gemer. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem essa sede de Deus, meus amados. O Espírito Santo habita em você. E ele faz com que a sua alma tenha sede desse Deus vivo. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz
E esta paz aqui é um estado de tranquilidade da alma. É uma certeza da salvação profunda que Deus nos dá. E por esta razão nós não tememos o que nos acontece aqui. Nós temos paz no nosso coração. Tudo à nossa volta está caindo. Nós temos paz no nosso coração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lamas, colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esta é a paz que nós temos, que nós podemos esperar em Deus, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação, e Ele não permitirá que a alma do teu servo veja corrupção. Em outras palavras, Ele não permitirá que o seu servo vá para o inferno. E esta certeza no coração do Filho de Deus produz paz. E aí nós conseguimos falar com toda a convicção. Se vivemos, como que é o versículo? Quem lembra? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Qual que é a outra parte? Se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Oh, glória a Deus. Essa é a paz que Deus produz no coração daquele que está vivendo na plenitude do Espírito Santo. Paz, longanimidade, paciência, tolerância, constância, firmeza. O Espírito Santo começa a produzir isso no seu coração. Benignidade, bondade moral, integridade. Quando as pessoas olham para o servo de Deus, elas falam, nesse rapaz eu posso confiar. Por quê? Porque ele expressa uma bondade moral. Tem algo de diferente nele, ele não é como as outras pessoas. E esse algo de diferente é o fruto do Espírito Santo na sua vida, que está exteriorizando. Você está transbordando de Deus. E as pessoas estão enxergando isso na sua vida. Bondade, que pode ser traduzido como integridade ou retidão de coração. De coração e vida. Gentileza com as pessoas que te cercam. Fidelidade. Olha o que essa palavra, o trabalhar dessa palavra, o que ela traz para nós, meus amados. Convicção da verdade de algo. Fé. No Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé. E isso produz em nós fidelidade a Deus. Nós não queremos pecar, nós queremos agradar a Deus. Porque existe algo no nosso coração que está fervendo. Há algo no nosso coração que está fazendo toda a diferença na nossa vida. É muito bom estar na presença de Deus, vivendo na plenitude do Espírito Santo. E eu não quero perder isto.
Então eu preciso de ser fiel ao Senhor. Eu preciso de negar-me a mim mesmo, diariamente tomar a minha cruz e seguir a Cristo. E seguir de perto, meus amados. Mansidão, humildade. É a pessoa humilde. Pessoa que sabe contornar uma situação de adversidade sem levar para o lado pessoal. Mansidão, humildade. E o último, domínio próprio. Autocontrole. Começou com amor e terminou no domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se temos esses frutos na nossa vida, viveremos uma vida plena, uma vida gostosa de ser vivida, na presença do Senhor. Mas hoje, meus amados, olhando para muitos crentes, infelizmente, constatamos que ser cheio do Espírito Santo é exceção e não regra. E como vimos no começo, isso é uma ordem para todo crente, isso é uma ordem para todo cristão, para todo filho de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Mas tem se tornado exceção. Mas por quê? Por que isso tem se tornado exceção no meio do povo de Deus? Porque constantemente entristecemos o Espírito Santo de Deus. E deixamos a obra da carne tomar espaço na nossa vida. O texto de Gálatas, ele fala que a carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma guerra interna. O Espírito Santo fala assim, não faça. Mas os nossos desejos querem fazer. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a Deus para fazer o desejo da nossa carne. E quando nós fazemos isto, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós deixamos a obra da carne tomar conta da nossa vida, nós estamos nos distanciando da plenitude do Espírito. Efésios 4:30, Paulo nos aconselha a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Entristecemos o Espírito Santo a cada oportunidade que temos para vencer o pecado e não fazemos. Quando isso acontece, a plenitude que havia no coração do servo de Deus é perdida. Não porque o Espírito nos tenha abandonado, mas por nossa recusa de libertação. Por nossa recusa de obedecer a Deus. Nós nos distanciamos da influência do seu poder. Meus amados, quando a plenitude do Espírito não é conservada na nossa vida, ela se perde. Se foi perdida, presta atenção nisso que eu vou falar. Se foi perdida, pode ser recuperada. Porque o Espírito Santo ainda está em você. O Espírito Santo é entristecido pelo pecado.
e deixa de dominar o pecador. Neste caso, o único meio para voltarmos à plenitude do Espírito Santo é um verdadeiro arrependimento. É uma mudança de vida. É uma decisão que você tem que tomar. A partir de hoje eu vou negar a mim mesmo. A partir de hoje eu quero tomar a minha cruz. Eu vou fazer a minha carne morrer. Tomar a cruz significa isso. Fazer a carne morrer. E com sofrimento. Eu vou suportar. Eu vou suportar, Senhor. É você ver o sangue escorrendo e você não correr para acudir. Isso é tomar a sua cruz. Representa morte para a carne e seguir a Cristo. No começo, meus amados, é difícil. Mas com o caminhar, você vai começando a experimentar de Deus, você quer mais. Você quer mais. E isso começa a fazer toda a diferença na vida do Espírito, na vida do crente, do Filho de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O que diz o versículo? Quero ouvir. Pode ser mais forte? O Espírito Santo é uma chama que habita dentro de cada cristão. Ele quer se expressar através de nossas ações e atitudes. Quando os crentes não permitem que o Espírito seja visto através de suas ações, quando fazemos aquilo que é errado, quando optamos por satisfazer o desejo da nossa carne, nós estamos suprimindo ou apagando o Espírito Santo que habita em nós. Não permitindo que o Espírito se revele do jeito que Ele quer. O Espírito Santo quer fazer que você ande na rua, meus amados. E que as pessoas, sem te conhecer, percebam que há uma luz em ti. Algo de diferente. Você está resplandecendo. O seu cheiro é diferente. Você exala o bom perfume de Cristo. É isso que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós preferimos entristecer o Espírito, apagar o Espírito, e sofremos a consequência na nossa própria vida. Uma das principais obras do Espírito Santo de Deus é nos transformar de dentro para fora. Ele muda os nossos pensamentos, os nossos desejos, nosso comportamento errado. Porém, quando decidimos permanecer no pecado, isso apaga o Espírito. Nossa mente começa a ficar cauterizada. O que é isso? Você começa a pensar que o pecado não é pecado. Todo mundo faz. Eu também vou fazer. Isso não é pecado nada. O pecado toma um lugar no seu coração. Sua mente foi conformada com o estilo mundano, pagão. E isto traz o distanciamento da pessoa, do Espírito Santo em nós. Isso apaga o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, é muito comum
as pessoas terem em suas vidas uma certa tolerância pelo pecado. Às vezes até confessa os seus pecados. Chega diante de Deus, confessa. Mas não com disposição de abandonar. Mas o arrependimento que a Bíblia traz para nós, meus amados, é uma mudança radical. É um giro de 180 graus. Se você cair no mesmo pecado, seu coração vai se entristecer. Você vai chorar diante de Deus. Você vai falar: Senhor, me perdoa, me lava, me redime, me transforma. Enche-me, Senhor. Enche-me de novo. Não me retires o teu Santo Espírito. Meus amados, nós precisamos de perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E esse perseguir a santificação reverte em plenitude do Espírito. E nós começamos a transbordar de Deus. Busque viver na plenitude do Espírito Santo. Se você realmente quer impactar esse mundo que você está vivendo, se você quer realmente causar diferença dentro do seu lar, se você quer mudar a situação do seu casamento, se você quer ver o seu filho convertido, se você quer ver o seu filho voltando para Cristo, busque a plenitude do Espírito Santo. Deixe o Espírito transbordar de você. Deixe do seu interior fluir rios de água viva e impactar as pessoas que te cercam. Busque viver na plenitude do Espírito Santo. Não apague e nem entristeça o Espírito Santo de Deus. Comece a ouvir e a obedecer. Eu sei que isso não é fácil, meus amados. Eu sei que isso não é fácil. Mas a palavra de Deus fala assim que junto com a prova, Deus provê meios para que nós possamos suportar. Só vamos cair se quisermos cair. O pecado chegou. Está te assolando. A carne está querendo pecar. O desejo está latente. Corra para os pés do Senhor. E se você quiser estar pleno do Espírito Santo, dobre o seu joelho diante do Senhor. Começa a se derramar na presença de Deus. Fala para o Senhor: Senhor, eu não estou conseguindo. Pai, está muito difícil. Me socorre. Me ajuda. Segura na minha mão. Me coloca de pé. Comece a contemplar a glória do Senhor, como Isaías fez. Isaías, no momento que ele contempla a glória do Senhor, ele toma consciência dos seus pecados. Um temor santo brota na vida dele. E ele fala: ai de mim, Senhor, porque sou um homem imperfeito. Habito no meio de um povo imperfeito, de impuros lábios. E nesse momento acontece algo maravilhoso. Um dos querubins pega uma tenaz e tira uma brasa viva e toca os lábios de Isaías. E aí, meus amados, o que acontece? O pecado dele é perdoado.
E ele está habilitado. Habilitado com o poder de Deus para anunciar a palavra. Mesmo que esta palavra seja para condenação. Busque viver na plenitude do Espírito Santo. Não apague e nem entristeça o Espírito Santo. Comece ouvindo e obedecendo. E encerrando. Gálatas 5:16. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então ande no Espírito. Como que eu vou andar? Começando. Comece a andar na presença do Espírito Santo. Comece a negar você mesmo. Comece a tomar diariamente a sua cruz. Comece a seguir Jesus de perto. Gálatas 5:16. Abra sua Bíblia. E nós vamos encerrar o sermão com este texto.